Então, na verdade, esse tema digital, ele é bastante novo para algumas pessoas, né? Para as pessoas surdas, ele não é tão novo, mas ele começou a se propagar mais durante a pandemia, né? Então, nós surdos, nós estamos acostumados a ver os intérpretes, por exemplo, em uma live, em uma webconferência. A gente está acostumado também nos recursos digitais não ter a presença de legenda, né? Principalmente em contextos onde tem intérpretes. E a maior dificuldade que eu percebo nos contextos digitais é justamente essas legendas automáticas, em alguns ambientes também, visto também a falta de intérpretes. Ela fez um resumo, né? Você perguntou das principais dificuldades dela, né? A minha pergunta seria quais as dificuldades que ela tem em contato com os colegas de trabalho, professores e alunos na comunicação e qual o conselho que ela daria para aprimorar ou resolver a questão de um eventual incêndio que acabam tendo os aparelhos sonoros, né? E como ela é deficiente auditiva, qual seria a melhoria para que ela pudesse também ter o reconhecimento do eventual incêndio? Obrigado, agradeço a ela. Seriam duas perguntas, então, né, Tiago? Uma é sobre o trabalho, né, de professores do contexto, e o outro sobre as questões de bombeiros, os barulhos dentro de escola, por exemplo, é isso? Isso mesmo. Perfeito. Então, sobre essas barreiras de comunicação, isso sempre aconteceu, né? Isso acontece dentro e fora da academia, também acontece dentro e fora da escola. Como é que eu faço no meu trabalho? Eu acabo escrevendo, né? O surdo, ele sabe escrever, mas é claro que ele usa um contexto de português como L2. Então, socialmente falando, às vezes dá alguns transtornos nesse sentido. É muito importante que a sociedade como um todo aprenda os sinais básicos de língua de sinais para que pudesse se comunicar. Isso aumenta a autoestima e também deixa o surdo mais confortável, né? Sobre a segunda situação que você me perguntou, que os bombeiros, muitas vezes, né, quando acontece isso numa escola ou tem algum problema, realmente falta acessibilidade e ainda faltam alguns recursos nas escolas, né? Existem algumas estratégias que as pessoas ouvintes, elas precisam acabar lembrando da pessoa surda. Se acontece de pegar fogo na escola ou alguma coisa de emergência, acaba tendo que chamar a pessoa surda, acaba tendo que, né, procurar por ela. Um recurso de acessibilidade seria o efeito sonoro junto com a luminosidade, por exemplo, alguma lâmpada, alguma coisa assim pela escola, né, que faça esse movimento. E que às vezes falta, né? Mas aí o que acontece? Nas escolas, em outros ambientes, não tem esse conhecimento e não adaptam esses recursos, então acaba que dá esse problema de acessibilidade para as pessoas surdas. Seu áudio, professor Berg. No caso, eu teria 8 perguntas. Eu faço uma e deixo o pessoal fazer, ou eu posso... Sim, 8. Eu não sei, Daniel, se ela dirige, que as minhas questões estão relacionadas ao trânsito. Sim, eu dirijo sim. Tá, então a primeira pergunta que eu queria fazer para ela seria quais as principais barreiras
para inserção de deficientes auditivos no trânsito? Então, eu sinto que tem algumas dificuldades dentro da autoescola, porque, por exemplo, às vezes não tem intérprete. E se tem, muitas vezes ele não tem uma prática profissional para ajudar a gente dentro dessas autoescolas. Então, quando eu fiz a minha autoescola, eu precisei ler muito, eu precisei buscar auxílio de outras pessoas, né? E aí, no momento da prova, isso na parte teórica, né? E daí, na parte prática, tudo bem, eu já sabia, mas o que acontece? Na parte prática, é mais desafiador. Porque, por exemplo, do lado, eu estou com uma pessoa que está me avaliando, eu não consigo lidar com ela, né, me avaliando, porque eu não consigo me comunicar. E isso aconteceu também durante a parte prática das aulas, né? Então, ficava sempre intérprete no banco de trás, e isso causava algumas dificuldades. Então, eu pedia ajuda, por exemplo, à minha família, para me ensinar, e aí eu pedia muitas vezes para o instrutor, para ele fazer alguns sinais mais gestuais, para mim aprendendo a dirigir. Então, eu aprendi algumas coisas nesse sentido, e aí eu consegui ficar mais confortável, né? Mas, realmente, essa questão das regras e tudo mais, eu consegui desenvolver, mas tive que adaptar essas estratégias para conseguir aprender a dirigir. Certo. De certa forma, ela já respondeu a segunda questão, que seria quais as dificuldades encontradas, né, para obter e renovar a Carteira Nacional de Habilitação. Eu acho que, de certa forma, ela já respondeu essa questão também. Uma outra questão seria como que é a interação dela no trânsito com os motoristas não surdos. Na verdade, eu não sinto nada de diferente, né, em relação às pessoas ouvintes no trânsito, a gente se sente da mesma forma, né? Às vezes o que acontece é que eles se assustam, eu também posso me assustar, né? Por exemplo, no caso de uma quase colisão, a única coisa que é diferente é realmente a questão sonora, né? Mas o surdo, ele é muito mais visual, né? Então, a pessoa ouvinte, ela usa os recursos auditivos, mas o surdo, ele utiliza os recursos visuais. Então, o surdo, ele é muito mais esperto em alguns aspectos, né, no trânsito. Bacana. Eu fiz um estudo aqui, estive olhando, e aparentemente tem um símbolo internacional de surdez. Eu queria saber se ela utiliza esse símbolo afixado no carro, né, para mostrar para os outros condutores que, né, é uma pessoa ali que tem uma deficiência auditiva que está dirigindo o veículo. Ou se ela conhece alguém que usa. Não, essa é uma ótima pergunta. Então, isso vai depender muito da pessoa surda, né? Tem pessoas que elas aceitam colocar essa imagem, eu já não me sinto confortável em colocar essa imagem, porque às vezes as pessoas elas acabam provocando, rindo, né? E já aconteceu de pessoas assaltarem outros surdos, né? Porque acabam vendo que ali tem uma pessoa frágil, né? Isso. E então é muito importante que ela tá comentando, né, que tem essa situação dos assaltos. Então tem que ela, depende de cada surdo, ela está colocando. Certo. É só mais 2 ou 3 perguntinhas aqui. Queria saber dela se ela considera que existem recursos de acessibilidade, né, suficientes para os surdos no trânsito.
Não, não. Não, está faltando muita coisa. Faltam placas informativas, né, que auxiliem na língua de sinais. Falta colocar na própria carteira, né, de habilitação, que eu sou surda, geralmente não se coloca essa informação lá. Então, por exemplo, imagina, uma pessoa, um policial, ele me para, e ele me vê, e ele me multa, porque não está colocado na minha carteira lá que eu não preciso usar o aparelho auditivo, por exemplo. Né? Eu sou surda profunda, eu não sou obrigado a usar o aparelho auditivo, mas aí eles me multam. Isso já aconteceu com diversos surdos, então falta essa evolução nesse sentido. Certo. De certo modo, as outras perguntas estavam relacionadas aqui, então eu gostaria de agradecer a disposição dela aí por estar respondendo as minhas perguntas aí e passar para o próximo. Muito obrigado, tá? Obrigada, Rony. Arno? Oi, primeiramente gostaria de agradecer, né, a presença dela aqui conosco. Estamos sendo agraciados aqui, né, com essa possibilidade de fazer algumas perguntas para ela. E aí eu vou entrar numa seara que é sobre as tecnologias assistivas, né, e principalmente em relação ao ensino. Então, para poder entrar nessa seara, eu gostaria de perguntar para ela quais as barreiras que ela enfrentou dentro da universidade e se talvez tivesse um projeto ou uma disciplina voltada para o desenvolvimento de tecnologias assistivas, se facilitaria o processo dela dentro da aprendizagem, né, dos conteúdos, das disciplinas que ela cursou. Dentro da universidade, né, um exemplo de tecnologia, você diz quase como se fosse, sei lá, um avatar, um aplicativo, alguma coisa assim? Então, na verdade, não. Eu acho que isso não me ajudaria no meu meio acadêmico. O que me ajudaria no meu meio acadêmico é a comunicação humana, né? Então, a comunicação em língua de sinais. Claro, o aplicativo, ele pode auxiliar de uma maneira básica, mas, academicamente falando, precisa de um esforço e de um contato dentro das faculdades, né, que seja relacionado ao uso da língua de sinais, porque às vezes o pessoal acha que um aplicativo ele traz toda a acessibilidade e não é assim que funciona. Então, no contexto da faculdade, as tecnologias assistivas para os surdos seria muito melhor que se utilizasse a língua de sinais do que a tecnologia em si. Era isso. Minha pergunta é bem direta, bem simples, né? Acho que está mais direcionada ao meu projeto de pesquisa mesmo. Agradeço bastante pela resposta. Eu vou ficar mais atento agora sobre isso. Sim, professor. A minha pergunta, embora fosse inicialmente relacionada ao pessoal com dificuldade de visão, eu reporto a ela mesma no caso, com dificuldades, né, aí de comunicação. E a minha pergunta é o seguinte sentido: se ela, como usuária da internet, né, como um elemento aí da netnografia, de interação com sistemas, ela percebe que se existe ou não uma preocupação com os desenvolvedores de softwares com essa inclusão de pessoas com dificuldade de comunicação. Se ela verifica no software que ela utiliza no dia a dia, internet, conta bancária, enfim, se existe essa preocupação ou ainda é muito pouca preocupação. É verdade.
Na percepção da maioria dos projetos que a gente vê por aí, na internet, ou aplicativos de bancos, ou de lojas, a gente sempre encontra dificuldades. Falta comunicação, muitas vezes eu me sinto mal nesses ambientes, né? E, na verdade, a maioria da preocupação desses sistemas é com os fins lucrativos, né? Então, existem algumas empresas, claro, que criam essa questão da acessibilidade e sempre fazem uma proposta, né? Enviam muitas vezes essas questões de acessibilidade. Por exemplo, tem uma empresa chamada Pessoalize, né? É uma empresa de tradução. Eles fazem propostas para bancos, para diversos ambientes, mas a maioria do pessoal nem dá bola para esse tipo de projeto, né? Então, existem outras empresas, por exemplo, algumas empresas que desenvolvem tecnologia, como, por exemplo, o Avatar, que usa língua de sinais, né? Existem essas propostas, mas nem sempre elas são desenvolvidas. Ok. Muito obrigado. Boa tarde, Nicole. Então, eu tenho algumas perguntas. Eu estou num projeto de redesign do portal de transparência, e onde apresenta, né, os principais gastos e, enfim, despesas do estado de Santa Catarina. E aí, as minhas perguntas, a primeira, né, mais geral, seria quais as principais dificuldades em relação à apresentação das informações no digital, mais especificamente em website, assim, que você nota que falta, sabe? Por exemplo, antes você falou da questão da legenda, mas o que você sente que é melhor para você, assim, seria vídeos com pessoas com a língua de sinais, ou seria o avatar? Qual é a sua opinião sobre isso? Muito bom. Na verdade, eu acho, né, na minha opinião, que é melhor ter a questão do uso da língua de sinais, mas a gente sabe que às vezes existem surdos que eles não têm o domínio da língua de sinais, né? Tem surdos que eles são oralizados, então seria bom ter a legenda, mas para uma pessoa surda profunda, é melhor que tenha o intérprete de língua de sinais presente nos vídeos. Sim, tipo vídeo tutorial com a legenda, né? Para explicar e mais o texto explicativo. Tá. A outra pergunta... É isso mesmo, Narina. É só porque você explicou e perguntou, ela complementou, é isso. Sim, tá bom. Na sua opinião, como que é encontrar os principais serviços do estado de Santa Catarina que poderiam te auxiliar? Assim, é difícil? Você encontra isso em órgãos específicos, ou você vai direto no portal de transparência? Então, perfeita essa pergunta, né? Eu posso dar um exemplo, por exemplo, da Prefeitura de Florianópolis, né? Não é do governo do estado de Santa Catarina, da Prefeitura de Florianópolis, mas vamos lá, é um exemplo da prova que eu faço sempre de ACT. Então, os editais, eles abrem, e eu tenho bastante dificuldade, mas não só eu, todos os surdos. Por quê? Porque o português, como ele está colocado, ele é muito formal, está no nível superior de escrita, né? E o surdo, ele tem o português como L2, é isso que se precisa compreender, né? Então, se tivesse língua de sinais, esses editais, seria muito mais fácil para a gente encontrar as informações. Então, os limites, na verdade, eles são de comunicação. Isso sempre ocorreu, tá? Então, por exemplo, quando são publicados editais ou alguma informação, ela não está lá. Não tem o intérprete, né? O português, ele está escrito de uma forma muito difícil para a gente. Então, teria que ter os dois, né? No momento da prova também é outra discussão, né? Então, na maioria dos casos, não tem.
né? Então, isso é um dificultador, Naila. Ela está colocando a opinião dela sobre os editais, que tem a ver também com isso que você está falando sobre os links do portal de transparência, né? Isso. É porque envolve muitas coisas, assim, né, o Estado. Nesse especificamente é mais do Poder Executivo, mas com certeza essa parte da linguagem mais técnica nós já definimos os que realmente dá para melhorar. E a questão dessa relação de apresentar melhor a informação, é isso que a gente está propondo, né? Outra pergunta, deixa eu ver. As principais dificuldades em relação a como controlar. Tá, não, isso aqui já foi. Não, acho que era isso mesmo. Então, no sentido de você estar olhando, por exemplo, um website que tem as informações, você prefere, então, por meio, acessar essas informações por meio de vídeos com tutoriais, legenda, a pessoa com a língua dos sinais, e tem mais outra consideração, outra melhoria que você acha que é relevante? Que seria bom ter, no mesmo tempo, sabe, no site, o texto, né, apresentado com o intérprete. Então, por exemplo, às vezes pode colocar um link, né, para você abrir um recurso com a caixa de diálogo em língua de sinais, para que o surdo possa escolher o que ele quer, se ele quer fazer a leitura ou se ele quer acessar a informação em língua de sinais. Nunca separado, entendi. Dois ao mesmo tempo, sabe? É isso que ela está colocando. Dar essa autonomia de escolher, então. Tá, entendi. Obrigada. Por enquanto era isso, mas aí tem o formulário que eu posso enviar depois. Obrigada. Então, sobre a questão do Estado, na verdade, as falhas que acontecem não é no momento da prova. Existe o intérprete, sim, mas muitas vezes não tem um intérprete para cada surdo, né? Então, às vezes, coloca numa sala, por exemplo, 10 surdos e um intérprete. Aí, o que acontece? A gente fica um pouco limitado. Primeiro, porque perdemos o tempo de prova, que cada surdo responde no seu tempo. Quando eu estou numa pergunta e eu tenho dúvidas sobre a pergunta, no sentido da interpretação dela, eu peço para ele fazer de novo, eu já perco o meu tempo, né? Então, porque, por exemplo, um intérprete para 10 surdos, então isso é um problema, precisa ser um intérprete para cada surdo, isso depende muito da banca, né? Então, ela sabe dessa situação. O que ela tinha colocado antes, Carlos, que talvez eu possa ter interpretado errado um pouco, quando fui fazer o bimodal, é que ela falou que o lançamento, a abertura do edital, quando ele está em português, em sites, ele não tem interpretação. Então, o surdo ele é obrigado a compreender o que está dentro desse edital, num português formal, e que causa confusão. Confusão para entrega de documentos, confusão para chamada, sabe? Quando chega. Nos lugares, muitas vezes, quando tem a chamada das pessoas surdas, não tem intérprete.
Ou o intérprete não é fluente, isso é um outro problema que acontece nas provas. Não entende o assunto, não é um intérprete especializado. Agora eu estou fazendo um complemento só porque é o que acontece também com a minha esposa, que é surda, Emanuele, que é amiga da Nicole. Acontece. São situações diferentes, né? Então, por exemplo, não adianta eu falar, tem uma lei, vou chamar o intérprete. Aí chega o intérprete não sabe Libras direito. Aí prejudica o surdo. Então, tem isso ainda também nas questões de acessibilidade que influenciam. Eu sempre achei, Daniel, Sim? olha só, eu sempre achei que o intérprete de Libras, quando não especializado no assunto, ele é um agente de ruído na comunicação. O que a Nicole acha disso? Sim, isso acontece muito, Prof. Vânia, muito. Em qualquer lugar, tá? Isso em qualquer área. Ela está dizendo. Que ele acaba sendo ele causa um transtorno de comunicação, uma falha de comunicação, né? Claro. E o que ela aponta como uma possível solução? Então, o que eu acho é que o intérprete ele precisa ter formação em várias áreas de conhecimento. Então, tem que ter a faculdade de letras libras, precisa ter a formação nessas áreas para poder atuar. Ele precisa estar participando da comunidade surda. Por que eu digo isso? Porque cada surdo ele tem uma maneira de usar a língua de sinais, às vezes, tem variação linguística pelo nosso Brasil. Então, essa importância de estar junto com a comunidade surda, ela é fundamental. E também precisa estar em diversas áreas, esse profissional intérprete. Então, por exemplo, às vezes o intérprete, ele se forma na tradução e interpretação, mas ele precisa de uma teoria, muitas vezes de uma área específica. Então, por exemplo, precisa saber as regras, os sinais daquela área que ele está atuando, para que ele possa fazer aquele tipo de tradução. Então, por exemplo, às vezes tem uma interpretação mais artística. Então, às vezes está numa escola, né? Se ele for fazer uma interpretação artística numa escola, isso não combina, porque ele está no meio educacional. Então, tem diversas áreas que se fazem atuações e que o intérprete ele precisa estar a par disso. Mas o principal é que ele esteja acompanhando a comunidade surda para que ele possa atuar nessas áreas. Sem solução. Não adianta. E agora um complemento meu, que eu estou aqui ajudando na interpretação, que eu percebo. Por exemplo, às vezes me convidam para fazer uma interpretação. Quando é um bate-papo, como a gente está aqui conversando na disciplina, eu me sinto super à vontade. Agora, se vocês pedirem para mim interpretar numa igreja, por exemplo, um contexto de religião, eu não vou. Já me convidaram para atuar no Ministério Público de Santa Catarina, não vou. Porque são áreas que precisam de sinais específicos e que eu não vou conseguir interpretar. Eu não vou me sentir eticamente confortável para estar nesse ambiente interpretando algo que vai chegar com uma falha para os surdos. Então, agora estou colocando a minha opinião, é o que acontece. Nesse momento, assim, não tem, é difícil. E, assim, os intérpretes bons que a gente tem, quando eu digo bons, são aqueles formados em várias áreas e que querem conhecimento e que estudam muito, eles já são concursados, eles já estão em outras vagas de trabalho, muitos viram professores, vão trabalhar com professores em outros estados, intérpretes bons. Então, a gente tem essa dificuldade ainda, né? A escassez de profissionais intérpretes. É um problema.
Eu acho que todo mundo já fez pergunta, né, gente? Eu acho que fez, né, Barbera? Bom, só nos resta agradecer, Nicole, a tua participação aqui. A gente queria trazer muito pessoas com deficiência que vivam o problema no dia a dia. Como é que isso acontece no dia a dia? Porque teoria a gente tem um livro, né? E a prática a gente não tem. E isso é importante para quem quer trabalhar com acessibilidade. É conhecer o dia a dia das pessoas, né? Como é que elas vivem nesse mundo maluco que a gente vive. Com certeza não é muito fácil para vocês, né? Não é mesmo. Por mais que o pessoal diga, não, a gente põe intérprete de Libras, mas não resolve tudo. Não resolve tudo. Um dia nós vamos chegar lá. Um dia nós vamos chegar lá. Sim, tomara que a gente chegue, né? A gente ora por isso. Tomara que dê tudo certo no futuro. E é muito legal essa perspectiva de chamar pessoas com deficiência, porque às vezes cada um pode mostrar uma experiência diferente, né? Às vezes um outro também pode mostrar outra experiência, o surdo pode ver outras pessoas também, né? A parte prática também, ela é muito melhor do que a teoria, né? A teoria, ela serve para a gente pensar sobre isso, para a gente escrever sobre isso, mas a vivência, ela traz muitas experiências legais. Verdade. Gente, queremos muito, tanto eu quanto o Beto, queremos muito agradecer a vocês dois, né? Eu sei, Daniel, a tua correria, né? Quando é que nós entramos em férias, Daniel? Férias, não sei o que é férias, prof. Estou tocando direto. A pessoa perguntou quando férias, eu falei, não sei. Mas eu acho que tem um intervalinho, né, agora do... Não sei. A realidade de vocês é diferente da nossa. Quieto. Ora. Mas queremos agradecer muito, viu, a disponibilidade de vocês. De nada, prof. A gente que agradece. É aprendizado para todo mundo. Aprendizado Eu disse muito obrigado pelas perguntas também, a Nicole está dizendo. É muito legal. Obrigada. Nada. Daniel, precisando, estamos aqui. Daniel, avisa para a Nicole que eles fizeram perguntas já voltadas ao texto deles de tese, dissertação, né? Então, já foi tudo direcionado. Obrigada. Tchau, gente.